Números 13, do 1 ao 3, primeiro, vamos lá, está aí, aberto? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, uma terra boa, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam a terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. O povo aqui estava chorando, desesperado diante da notícia. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, falaram mal da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos como gafanhotos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos, esse tempo que temos de expô-la, de dedicar o tempo, a nossa atenção a esta palavra. Fala conosco, usa a Tua palavra para cumprir em nós os Teus propósitos, em nome de Jesus, diga amém. Apenas para situar você, esse texto está falando de um momento, 2 anos depois do povo ter saído do Egito. Eles estavam numa região chamada Padã Arã, Cades Barneia, no sul de Canaã, diante da terra prometida. Quando alguém teve a ideia de mandar 12 espias para espiar a terra, para olhar durante 40 dias como era a terra que eles deveriam conquistar. Quando esses homens voltam trazendo o relatório que nós lemos aqui, a terra era boa, mas habitada por gigantes, as cidades eram fortificadas, esse relatório revelou alguns problemas que aquele povo tinha. Porque eles foram escravos a vida toda, foram humilhados, foram pisados, foram submetidos a tratamentos cruéis, desprezados, nasceram como escravos, viveram como escravos e ainda pensavam como escravos e ainda se sentiam assim, dessa maneira, como escravos. Quando eles ouviram os 10 espias dizendo para eles assim: olha, a cidade é boa, mas é fortificada, eles começaram a chorar. Tipo assim, não temos chance. Saímos do Egito para quê? Para morrer aqui. Era melhor ter morrido de velhice lá como escravo. Agora vamos morrer à espada. E começaram a chorar. E diante da simples notícia, eles desistiram da conquista. Diante da simples dificuldade, eles começaram a chorar. A Bíblia diz: murmuraram contra Moisés e Arão e decidiram, pensaram em voltar para o Egito. Vamos eleger um líder
e vamos voltar para o Egito. Não dá para a gente. Veja, a terra era boa. Na linguagem bíblica, manava leite e mel, símbolo de fartura, de prosperidade, de fertilidade. Mas eles não se sentiam capazes de tomar posse daquela terra. Eles não se sentiam capazes de vencer, mesmo tendo experimentado tantos milagres, mesmo Deus tendo dado tanta prova de que estava com eles. Temos aqui no texto quantos tipos de fortaleza? 2 tipos de fortaleza, porque esse dedo aqui não está baixando. 2 tipos de fortaleza. Diga, 2 tipos de fortaleza. Primeira fortaleza é a fortaleza material que havia na terra. São as fortalezas descritas no texto. As fortalezas feitas de pedra que cercavam as cidades. Fortaleza que todo mundo via, está aqui. Mas havia um outro tipo de fortaleza, que eram as fortalezas imateriais. As fortalezas invisíveis. As fortalezas da alma, as fortalezas interiores. Fortalezas que não estavam firmadas na terra. Fortalezas que estavam firmadas na alma. Cada fortaleza, tanto a fortaleza exterior como a fortaleza interior, representam desafios. Diga, desafios. Fortaleza é sempre um desafio a ser vencido. É sempre um desafio a ser superado. O problema das fortalezas interiores e desses desafios, melhor falando, exteriores também, é que se não vencermos essas fortalezas, nós seremos destruídos na caminhada, como este povo. Alguém diz assim, quem tem promessa não morre. Como não? Todo um povo aqui morreu tendo promessa. Morreu no deserto. Porque não foi capaz de superar estas fortalezas. E olha que Deus estava com esse povo. Olha que Deus deu prova, fez milagres, mas eles não superaram essas fortalezas. Semana passada nós falamos das fortalezas exteriores, que representam conceitos, valores morais, princípios éticos, sociais, culturais, presentes na sociedade, criados numa prancheta do inferno, disseminados no meio social, que se levantam como ideologias, como conceitos contrários à igreja, que isolam as pessoas, difundidas por gigantes da comunicação, gigantes da mídia, gigantes do mundo político, gigantes do mundo econômico, que são desafios para a igreja. Eles alardeiam abertamente que são contra os nossos princípios, debocham da nossa fé, debocham do nosso estilo de vida, são um desafio para a igreja. Falsas ideias, sofismas, como diz Paulo, contrários à palavra, contrário aos nossos valores, um desafio para a igreja. Todo crente, quer ele queira, quer não, ele está envolvido nessa guerra. Você está numa guerra, você foi alistado, você vai, pastor, mas eu quero ser crente, mas eu não quero estar envolvido em guerra. Infelizmente, se você é crente, meu irmão, você está numa guerra ideológica. Você está numa guerra que envolve princípios e valores. E o seu inimigo, ele não descansa, ele trabalha diuturnamente para matar pessoas, ele continua com o mesmo propósito, matar, roubar e destruir. Ele continua no ano 2021, 2020, vai estar em 2021, rangendo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, não adianta você dizer assim, eu não quero guerrear, mas você está numa guerra espiritual, numa guerra moral, numa guerra de princípios, de valores. Hoje eu pretendo falar das fortalezas interiores. Diga, fortalezas interiores. O que são fortalezas interiores? São convicções equivocadas que nós trazemos sobre nós mesmos, sobre o que somos. E essas convicções, elas foram cristalizadas pelo tempo como verdade. Você acredita em algo que já não é mais verdade, que já não representa o que você vive hoje, mas algo marcou tanto a tua mente,
que virou hoje uma verdade para você, uma convicção. Isso é uma fortaleza interior. Fortaleza interior são sentimentos não curados, traumas. A pessoa é crente, mas a palavra escorre como água sobre a pedra naquela área. A pessoa é crente, mas a comunhão da igreja não cura certos sentimentos. A presença do Espírito Santo também não cura, nem o Espírito Santo, pastor, nem o Espírito Santo. O crente não dá acesso àquele sentimento. Isso é uma fortaleza interior. Fortaleza interior são pensamentos corriqueiros, com os quais convivemos e que nós não trazemos à luz. Não são tratados, não são curados, e esses pensamentos fazem parte do nosso homem, do nosso ser interior. A pessoa pode ter se tornado crente, pode ter aceitado Jesus, pode fazer parte da igreja, pode ser um líder, pode ter um cargo, foi liberto do Egito de verdade, mas esses pensamentos, esses sentimentos, essas convicções estão profundamente firmadas dentro dele como fortalezas. Alguém me disse, na minha infância tinha circo com animais, hoje não tem mais animais em circo. E o elefante fica assim, ó. O elefante de circo ficava assim. E eu perguntei, uma pessoa experiente que trabalhava em circo até, eu tinha algum conhecimento, não sei se tem fundo científico, foi a informação que eu recebi. Ele disse que quando o elefante é pequeno, ele é amarrado pela pata dianteira, não pela traseira que ele tem mais força, pela dianteira que ele tem menos força, mesmo pequeno ele é muito forte. E ele é amarrado com cordas muito fortes, até com corrente. E ele fica tentando puxar essa corrente. E ele fica tentando puxar essa corrente, amarrado a um toco muito bem preso. E ele não consegue sair daquela corrente porque ele está muito bem preso. Depois que esse elefante cresce, se ele não tivesse sido criado num circo, seria muito difícil prendê-lo. Era preciso algo muito bem firmado e uma corda muito grossa. Mas depois que esse elefante se torna adulto, qualquer corda é capaz de prendê-lo. Se o circo pega fogo, é capaz dele morrer queimado, porque ele olha para a corda, ele é muito forte, mas ele acha que não consegue arrebentar. Ele só mantém o movimento. Mas ele não tenta mais se soltar. Isso aí, agora eu li num livro americano, uma experiência falando exatamente sobre esse tipo de fortaleza emocional. Prendeu-se um cachorro e colocava o alimento a uma distância que a corda não permitia que ele alcançasse aquele alimento. Ele chegava perto do alimento, latia, coisa de cientista, uma maldade. Quem gosta de animalzinho, por favor, não fique, ai que dó, odiei a mensagem. Não, calma, é uma experiência científica, tá? E ele latia, mas não conseguia. E fizeram isso por vários dias, até que isso tenha marcado a memória, a mente do cachorro. Depois de um certo tempo, tirou-se a corrente, tirou-se a corda do cachorro. Naquele mesmo horário se colocava o prato ali. O cachorro chegava perto, latia, mas não ia até o alimento. Não ia. Que coisa. A corrente não estava mais lá. Não fisicamente, mas estava onde? Na cabeça dele. Isso são fortalezas interiores. Eu vejo no texto aqui 3 características muito claras das fortalezas interiores. Tem a ver com a maneira como eles se enxergavam, tem a ver com a maneira como eles achavam que as pessoas os enxergavam, e tem a ver com aquilo que eles acreditavam. Muito claro. Primeiro, a pessoa se vê menor do que ela realmente é. Isso é uma fortaleza interior. Nós nos víamos como gafanhotos. Veja como eles se viam. Eles se viam como insetos. Eles eram insetos, gente? Não. Eles eram um povo de Deus, mas era assim que eles se viam, como insetos. Deus estava com aquele povo. Não resta dúvida de que eles eram um povo de Deus. Não eram os jebuseus, não eram os heteus, não eram os heveus, não eram os amorreus e algum outro eu. Eram eles. Deus os tirou do Egito com mão forte e braço estendido, diz o livro de Salmo. Deus abriu o mar vermelho. Imagina, irmão, você passar no meio de um mar com parede de água a pé enxuto, e depois você ver nesse mesmo mar Deus matar os seus inimigos. Eles experimentaram isso.
Eles caminharam no deserto durante 2 anos, com uma nuvem sobre eles durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem se movia, eles se moviam. Irmãos, sabe o que é isso? Eles tiveram sede. Deus mandou Moisés tocar na rocha, a água saiu da rocha no meio do deserto. Eles tiveram fome, Deus mandou alimento do céu. Eles tiveram mais fome, Deus mandou as codornizes. Quantos milagres, irmão, quantas coisas. Mas nada disso foi capaz de fazê-los acreditar que eles podiam vencer aqueles gigantes. Deus dizendo, eu estou com vocês, eu vou dar vitória a vocês, mas eles continuavam se sentindo como insetos. Olha, veja que coisa interessante, Êxodo 6, 26. Alguém deve jogar aqui na tela, se você não conseguir acompanhar. Está na tela? Êxodo 6, 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus... Está lendo a Bíblia? Diga, exércitos. Olha que coisa. Agora, Êxodo 12, 41. Êxodo 12, 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quem saiu da terra do Egito, irmão? Todos os exércitos do Senhor. Veja, do que adiantava Deus os chamar de exército, meu exército, se eles se viam como gafanhoto? Deus olha para o povo e diz assim, Moisés, vai lá e traz do Egito os meus exércitos, o meu exército. Mas eles se viam como gafanhoto. Eles continuavam a ser escravos. Nada do que Deus fez por eles mudou a maneira deles pensarem, deles se verem. Nada daquilo que eles experimentaram em Deus mudou o sentimento de pequenez. Nada daquilo que Deus fez por eles mudou o trauma que eles viveram no Egito. Deus no meio deles, mas o trauma estava dentro dele como uma fortaleza. Deus foi capaz de tirá-los do Egito, mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Que coisa impressionante. Não foram os inimigos exteriores que destruiu este povo. Foram as fortalezas dentro deles que os impediram de conquistar a promessa e que os fez morrer no deserto. Não foram gigantes, foram eles mesmos. As fortalezas da alma que impediram ele de prosseguir. Foram as fortalezas da alma que os fez morrer no deserto, de não conquistar a promessa, de não alcançar, entrar, como diz Hebreus, no descanso do Senhor. Sentimento, como eles se viam. A segunda característica é a pessoa achar que os outros a veem como ela se vê. Ele diz assim, nós somos como gafanhotos, e eles também nos veem como gafanhotos. Aí isso aqui é estranho, irmão. Aqui a coisa piora. Como é que eles sabiam que os outros olhavam para eles e os via como gafanhotos? Como é que eles sabiam disso? Eles sabiam, irmão? Não, eles não sabiam. Mas eles pensavam isso. Olha, eles olham para a gente e eles nos veem como gafanhotos. Trauma. Complexo. Eles se veem como gafanhoto, até aí até que vai, irmão. Complexo de inferioridade. Mas eles achavam que os moradores da terra também os viam assim. A pessoa não se ama. Tudo bem, mas é normal. A pessoa tem um problema de autoestima. Mas aí, a pessoa acha que o outro também não a ama. Por quê? Porque esqueceu de dar bom dia. Porque não cumprimentou. Porque a pessoa estava fazendo careta e de repente a careta foi na direção dela. Tinha 10 pessoas, mas ela diz, foi comigo. Você pisa no pé e você fala, desculpe, foi sem querer. Você trata com maior respeito, com maior educação, mas ela guarda aquilo por tempo. Pisou no meu pé por querer. E ela começa, pisou porque eu sou pobre. Pisou por causa da minha cor de pele. Pisou porque eu não tenho um cargo importante. Ela não falou comigo porque meu cabelo não é assim. Porque, gente, ou seja, a pessoa tem um problema de como ela se vê e ela imagina que os outros a veem do mesmo jeito. Ela se enxerga de uma maneira distorcida
E é assim que ela imagina que as pessoas a veem. É o caso deles. Uma terceira característica das fortalezas interiores é que a pessoa acredita com muito mais facilidade no profeta da desgraça. Josué e Caleb, vamos lá, gente, vamos subir, vamos conquistar. Eles são nosso alimento, eles são nosso pão. Deus é conosco. Vamos lá, Deus abriu o mar vermelho. Deus fez milagre no Egito. Vamos subir, vamos conquistar. Eles, será? Vai dar não. A gente é pequeno, eles são grandes. Aí vem os 10 espias. Aí fala, pessoal, não dá pra gente não. A parada é difícil, a gente não vai conseguir não, a gente vai morrer. Isso é verdade. É verdade, não vai dar não. Vai dar. Já viu gente assim? Infelizmente. Tem muita gente assim no nosso meio. Vamos crescer, gente. Vamos experimentar um crescimento. Deus vai vir com fluir do Espírito. Vai vir uma conversão, uma grande colheita. A pessoa, será? Aqui no sul não é assim não, pastor. Que isso nunca deu certo. Não vai dar certo não, é assim mesmo. E tal, né? Porque lá na Alemanha, dos meus bisavós... E porque, rapaz, é complicado. O cara come feijão, arroz, churrasco no final de semana, mas é uma preso, uma cultura, um jeito. Diz, não vai dar certo. Aí se alguém chegar e dizer assim, rapaz, esse culto não vai dar certo, não. Vai dar, com certeza. Nunca deu certo, vai notar não. Vamos fazer assim, alguém chega. Vamos fazer assim, alguém chega. Não vai dar certo, não. A pessoa acredita no outro. Não acredita naquele que diz, vamos subir, vamos conquistar. Veja, Josué e Caleb estão dizendo, vamos subir. Eles não acreditam. Quem fala de prosperidade, quem fala de bênção, é ouvido com descrença. Mas aquele que anuncia coisas ruins, desgraça, é ouvido com a solene. Esse cara é sério. Por que você acha que os jornais sempre trazem na notícia estampada desgraça? Por que você acha que filme de comédia tem 1 e 2, mas filme de terror tem 1, 2, 3, 4, 5, 16? Por que você acha que o acidente acontece na outra via e engarrafa essa? Por que você acha que fofoqueiro brota na igreja? Porque tem gente que tem atração por desgraça. Notícia ruim. Notícia que... Ele comprou um jornal, aumentou o emprego, o Brasil está crescendo. Ele não compra o jornal, não. Quando ele vê desgraça, crise, ele compra esse jornal. Vamos assistir isso aí. A pessoa tem atração por aquilo. Acidente, quebrou, morreu quanto? Cadê? Quero ver. É uma coisa terrível. As fortalezas da alma levam a pessoa a esperar o pior. Ela escuta uma coisa boa, mas ela não ouve. Ela rejeita. Amém? A porta está aberta para ouvir aquilo que não dá certo. Irmão, vai crescer, vai melhorar. O melhor de Deus está por vir. Não acredito. Não acredita. Ela acredita, está ruim. Desemprego. A pessoa, eu vou ficar desempregado. Olha, o coronavírus aí vai morrer. Está morrendo muita gente. Meu Deus, vou me trancar até 2030. A pessoa, ela acredita. Rejeita as boas notícias. Existem 3 áreas em que as fortalezas da alma se firmam dentro de alguém, que tem a ver com como a alma de alguém é constituída. Na inteligência, nos sentimentos e na vontade. É o que constitui a alma: inteligência, vontade, sentimentos e vontade. Na área da inteligência existem fortalezas da ignorância. Gente que não quer saber sobre Jesus, mora ao lado da igreja, tem amigos evangélicos, sabe? Mas tudo que diga respeito a Jesus, tudo que diga respeito à igreja, uma fortaleza dentro da mente da pessoa faz com que ela rejeite. Não, isso aí é crente é pobre e eis alguma coisa. Não diz respeito ao meu mundo. Um preconceito está instalado dentro da pessoa. Um preconceito. Preconceito. Ela tem um conceito formado e ela não quer ouvir tudo que você disser sobre fé. Tudo que você disser sobre igreja, ela rejeita. Paulo diz que Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento de alguns para que não vejam a glória de Cristo glorificado. A pessoa mora em frente da igreja. Ela até gosta de hinos, mas nada daquilo alcança o coração dela. Ela passa em frente da igreja, ela não sabe que existe uma igreja ali. É uma coisa terrível. Cultura inútil é uma forma de ignorância espiritual, uma fortaleza. Porque você acha que tantas bobagens são editadas todo dia para que ninguém se prenda à verdade. Conhecimento distorcido é uma ignorância.
E isso é algo que atinge muitos evangélicos também. Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou poder. Faltou dinheiro, lhe faltou conhecimento. Satanás, ele quer manter as pessoas dentro de uma fortaleza de ignorância, porque Jesus falou lá em João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Se essa pessoa um dia, escute, inteligente, se ela sentasse de verdade com você, para ouvir o que Jesus fez na tua vida, para ouvir o teu testemunho, ela se converteria. Mas Satanás cega o entendimento dela. Um preconceito tão forte que ela não consegue ouvir. Fortaleza da ignorância. Existe uma outra fortaleza, que é a fortaleza dos sentimentos emocionais. Aí é uma festa, irmão. Aí tem vários. Complexo de inferioridade é uma fortaleza emocional, que era o problema daquele povo. Nós somos como gafanhotos. Deus fala, meu povo, meu exército. Eles, não, nós somos pequenos, a gente não consegue. Sentimento de culpa é uma fortaleza emocional poderosa. A pessoa é crente há 10 anos, mas ela não se perdoou até hoje. Eu posso pregar toda noite sobre perdão. Ela vai para casa com a culpa. Ela ora e acha que Deus está com um martelo assim, igual um juiz para condená-la. Ela não consegue se perdoar pelo que ela fez há anos. E se ela também não se perdoa, ela tem um coração aberto também para o ódio, para o rancor. Sabe, como é que ela vai orar? Perdoa os nossos pecados como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ela não perdoa nem os próprios. Ela não acha que Deus perdoa ela, porque ela mesma não se perdoou. É uma fortaleza. Eu já recebi comunicados de crentes, já respondi 3 cartas como essa, de gente que acha que pecou contra o Espírito Santo em pensamento. Grande bobagem. Não tem mais jeito para mim. Não adianta eu orar, eu pequei em pensamento contra o Espírito Santo, então eu vou para o inferno, estou condenado. Isso é diabo, isso é voz do diabo, isso é fortaleza. Não há pecado que você tenha cometido que a graça de Deus não possa te alcançar. Não há. Isso é uma fortaleza espiritual. Um terceiro tipo de fortaleza é a fortaleza da vontade. Todos nós enfrentamos algum tipo de resistência na área da vontade. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. A gente luta com a carne, é normal. Mas a fortaleza firmada dentro da alma, já não existe mais essa luta. A vontade da pessoa está dominada. A vontade da pessoa está entregue, ela pensa que é aquilo mesmo e ponto final. Você pode dizer, você pode vencer, ela não acha que pode vencer, ela não acredita. A vontade não é mais livre, ao contrário, é dominada. A pessoa não consegue dizer não para uma vontade que está destruindo. A pessoa não consegue dizer não para uma companhia que está levando ela para o buraco. Eu já atendi algumas pessoas que se declaravam homossexuais e que gostariam de mudar esse comportamento. E é impressionante quando você vai conversar com a pessoa, ela acredita que nasceu assim. Ela acredita que sempre foi assim. Ela diz assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero. Mas há uma fortaleza na área da sexualidade. A vontade dela está escravizada. Em algum momento na sua vida, houve uma ruptura com o projeto de Deus para a vida dela. E a vontade dela está dentro de uma fortaleza, na alma, dominada. E você pode mudar isso. Em Deus você pode. Deus pode te dar armas poderosas e em nome de Jesus eu quero declarar sobre fortalezas da inteligência, da ignorância, fortalezas emocionais. Eu quero declarar sobre fortalezas da vontade em nome de Jesus. Qualquer que seja a fortaleza, ela pode ser destruída na autoridade, no poder do nome de Jesus. Esse círculo de mentira será quebrado hoje. Nós vamos fazer aqui orações aqui e vai quebrar em nome de Jesus. Você vai sair daqui liberto, se você quiser. Porque você está diante daquele que disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, fortalezas serão destruídas aqui nessa noite. Amém? Pode cantar aquele mesmo louvor de domingo passado?
Pode? Está preparado aí? A Raquel vai cantar também, que ela falou. Daqui a pouco se prepare. Eu quero que você faça assim com sua mão, em nome de Jesus. Mas você vai, pastor, eu estou bem. Eu sou crente e não tenho nenhum problema com fortalezas emocionais. Fortaleza, tá bom. Mas faça assim para... Eu quero declarar aqui em nome de Jesus. Pai, barreiras estão caindo por terra. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Se Satanás tem prendido sentimentos, traumas não curados pela palavra, convicções equivocadas, que a pessoa diz, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou crescer, eu nunca vou ser diferente, isso nunca vai dar certo, eu não sou merecedor das bênçãos, eu não sou merecedor do perdão. Pessoas que têm vontades escravizadas, são sofismas, ardis de Satanás. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda barreira que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a graça de Deus, contra o amor de Deus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Pastor, quais são as maiores barreiras, o maior desafio que nós, como cristãos, temos que enfrentar? Eu vou dizer para você, não são as lutas da igreja, não são essas lutas, essas ideologias que permeiam a sociedade, não são. Satanás, ele pode lançar filmes de 300 milhões de dólares. Satanás pode lançar livros, revistas, jornais, todo dia, muito bem editadas, capazes de convencer a cabeça de jovens. Ele pode fazer isso. Satanás pode lançar games cativantes, que custem milhões de dólares. Ele pode tomar conta da maioria dos canais de TV. Agora, primeiro, ele não tem um poder de convencimento maior do que a voz do Espírito. Quando o Espírito Santo quer falar o coração, meu irmão, ele vence toda barreira. Agora, outra coisa, não há o que ele possa fazer que mude o destino dele. Ele já está derrotado. Breve, ele estará debaixo dos nossos pés. E principalmente, não há nada que ele possa fazer que mude o destino da igreja. Amém? Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então escute, esses não são nossos maiores desafios. Eu falei aqui sobre potestades, principados. É o desafio da igreja e é uma realidade. Mas o maior desafio que pode destruir o povo de Deus são as fortalezas interiores. Aquele povo não foi destruído, não morreu no deserto, não foi por causa de gigantes. Eles não morreram no deserto, precisou levantar uma nova geração, não foi por causa do tamanho das fortalezas de pedra, foi por causa das fortalezas interiores. Foi porque eles estavam aprisionados como escravos. As mãos eram de escravos, os pés eram de escravos, a cabeça, o coração era de escravo. Por isso eles não puderam prosseguir na caminhada. Por isso tem muito crente que ama Jesus, mas não vive uma vida abundante, porque está preso numa área. Ama Jesus, mas não consegue alcançar aquilo que Deus planejou para a vida dela. Não é Deus que não tenha poder, não é Deus que não queira, é a pessoa que está condicionada a viver aquela vida. Deus já arrebentou a corrente, mas ele não consegue avançar. Uma coisa é ser libertado, outra coisa é ser livre. Aquele povo tinha sido libertado, mas eles não eram livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho uma palavra aqui fervendo no meu coração para você nessa noite. Quem sabe você tem sido sondado por profetas, esses profetas do caos. Oh, essa crise é assim mesmo, esse Brasil aqui não melhora, esse Brasil aqui mesmo. Meu irmão, quando eu vejo a pessoa falar mal do Brasil, irmão, um dia eu estava numa aula e tinha um professor falando do Canadá, que tinha um prédio que era todo folhado em ouro. Se fosse no Brasil, alguém ia com picareta, que não sei o quê. Começou a falar mal do Brasil. Se levantou um angolano. Professor, eu amo essa pátria. Irmão, eu fiquei com vergonha. Nós brasileiros, nosso país
é um excelente país, aqui vai crescer, Deus é com essa nação, virá um avivamento para outros países a partir daqui. Você é abençoado, irmão. Você poderia ser brasileiro, sei lá, americano, qualquer nação, o que importa é que Deus é contigo. Sabe, Deus tem dado provas, Deus tem te libertado com mão forte, com braço estendido. Não houve profeta do caos. Quem sabe o teu coração está tomado por sentimentos de derrota, de inferioridade, vontades escravizadas. Quem sabe você entrou aqui se sentindo fraco, para baixo, deprimido, diminuído, porque as pessoas ao longo da tua vida te abandonaram, te pisaram, te humilharam. Mas escute, você é filho, você é filha. Talvez você tenha entrado aqui pensando assim: na minha família outros desistiram. Na minha família tem uma marca de desistência de projetos, desistência de casamento. Aquele meu amigo fracassou, já comecei alguns negócios e não termino e fracasso sempre. Eu tenho uma palavra de derrota sobre a minha vida, que a minha mãe me deu, o meu pai, eu acho que eu também não vou conseguir, não vou vencer. Escute, outros podem não ter conseguido, tudo bem, é normal. Outros podem ter fracassado, eu acredito. Outros podem ter sido derrotados. Outros podem se sentirem fracassados e até serem mesmo. Mas você não. Você não é os outros. Amém? Os outros não tinham promessa. Você tem promessa. Vamos subir, vamos conquistar, porque Deus prometeu isso ao nosso Pai. Tem promessa sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o Deus que prometeu é fiel para fazê-la se cumprir na tua vida. Os outros perderam, mas os outros não tinham Deus lutando na frente dele. Deus é contigo. E Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Não vomite essa palavra, não rejeite essa palavra, porque é isso que Deus diz a seu respeito. Se alguém disse que você era um inseto, alguém disse que você ia ser um perdedor, escute, Deus diz que você é mais que vencedor. Deus diz que você é geração eleita. Deus diz que você é sacerdócio real. Deus diz que você é nação santa. Deus diz que você é povo adquirido de propriedade exclusiva dele. Os outros não alcançaram misericórdia, mas você alcançou misericórdia. Os outros não alcançaram graça, mas você alcançou graça. Você é menina dos olhos dele. E ai daquele que tocar em você. Ele está na tua frente, ele luta por você, ele te cerca pela frente, por detrás, sobre você, sob você. Ele está dentro de você. Fique de pé, por favor. Diga assim: eu sou filho, eu sou filha. Os homens, né? Vamos mudar isso. Os homens, digam: eu sou filho. As mulheres, digam: se você é pai, irmão, isso tem que falar muito profundamente com você. O que é que o seu filho poderia fazer para você desejar o insucesso do seu filho, o mal do seu filho? Para você dizer assim: não te amo nunca mais, nada. Escute, se até nós que somos maus queremos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Deus tem planos para você, muito acima do que você possa pensar. Satanás sempre vai tentar construir fortalezas dentro de nós, dentro do ser humano. Ele sempre vai tentar impedir que a tua vida seja totalmente iluminada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele vai construir cabanas, ele vai construir áreas para que a palavra não penetre, para que esse pecado, para que essa vontade, para que esse sentimento nunca saia da tua vida. Mas em nome de Jesus, hoje vai cair aqui. Amém? Ele quer que você não reflita nessas áreas da tua vida a glória de Deus, como Paulo diz, para este mundo tenebroso. Você é um espelho, irmão, para refletir a glória de Deus para esse mundo. E você vai ser um espelho totalmente limpo, não vai ter nada escuro aí nesse espelho. Amém? Nessa noite, Deus te dá armas. Aí eu vou pedir para colocar no texto, na tela, e nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios 10, 4. Nós vamos ler todos juntos. Essas fortalezas vão ruir em nome de Jesus. Amém?
Segunda carta de Paulo aos Coríntios 10:4. É isso aí. Você vai ler comigo, vamos lá. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Com fé. Enquanto você está lendo a palavra, ela já está operando aí algo profundo dentro de você. Lê com fé isso, vamos lá. Porque as armas, calma, no lugar de milícia